Boa noite aos nobres colegas, senhores e senhoras presentes na Casa de Lei, os ouvintes da Rádio Cairóis, boa noite. Gostaria de agradecer a presença do prefeito Edson Souza aqui nessa casa. 14ª sessão ordinária realizada em 11 de outubro de 2018. Expediente. O secretário fará a chamada regimental. Vereador Leonel Chagas. Presente. Vereador Ademir de Almeida. Presente. Vereador Alexandre Peixoto de Souza. Presente. Vereadora Beatriz Auxiliadora de Carvalho Santos. Presente. Vereador Carlos Eduardo Machado da Silva. Presente. Vereador Fábio Júnior David Monteiro. Presente. Vereadora Marilda Maciel Fonseca. Presente. Vereador Maximilian Hilton de Marins. Presente. Vereador Milton Luiz de Araújo Morgado. Presente. O número é regimental. Havendo o número regimental, em nome de Deus, iniciamos nosso trabalho. O secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª sessão ordinária realizada em 27 de setembro de 2018. Aos 27 dias do mês de setembro de 2018, às 20 horas, conforme convocação prévia na Sala Nobre da Câmara Municipal de Arapeí, realizou-se a 13ª sessão ordinária desta 5ª sessão legislativa da 7ª legislatura 2017-2020, sob a presidência do vereador Leonel Chagas. Presentes os vereadores Ademir de Almeida, Alexandre Peixoto de Souza, Beatriz Auxiliadora de Carvalho Santos, Carlos Eduardo Machado da Silva, Fábio Júnior David Monteiro, Marilda Maciel Fonseca, Maximilian Hilton de Marins e Milton Luiz de Araújo Morgado. Após a chamada, havendo o número regimental, o seu presidente, em nome de Deus, declarou aberta a presente sessão ordinária nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal. Na sequência, procedeu-se a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade. Na sequência, procedeu-se a leitura das matérias destinadas ao expediente, da qual constaram: apresentado pelos vereadores Beatriz, requerimentos de números 87 e 90, Max Miller, indicações de números 55, 56 e 57, Leonel Chagas, indicação número 50, Alexandre, requerimentos de números 88 e 89. As proposições apresentadas nesta fase foram aprovadas por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente determinou que se passasse para a ordem do dia. A chamada regimental foi dispensada. Na sequência, procedeu-se a leitura das matérias destinadas à ordem do dia, da qual constaram: apresentado pelo chefe do Executivo, projeto de lei número 12, de 26 de setembro de 2018, e projeto de lei número 13, de 26 de setembro de 2018. As proposições apresentadas nesta fase foram aprovadas por unanimidade. Na sequência, determinou o senhor presidente que se passasse para as explicações pessoais. Não havendo nada mais a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão. Observação: faz parte integrante desta ata a mídia em anexo, contendo a gravação na íntegra de toda a sessão. Arapeí, 27 de setembro de 2018. Está em votação a ata da sessão anterior. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. O secretário fará a leitura das matérias destinadas ao expediente. Requerimento de abertura de comissão processante de autoria do vereador Fábio Júnior David Monteiro, em face do vereador Carlos Eduardo Machado da Silva. Requerimento, também pedido de abertura de comissão processante, de autoria do vereador Carlos Eduardo Machado da Silva, em face do chefe do Poder Executivo em exercício, prefeito Edson André de Souza. Moção número 22, moção de aplausos, de autoria do vereador Carlos Eduardo Machado da Silva. Peço aos vereadores Fábio Júnior e Carlos Eduardo Machado da Silva que concedam seus lugares aos seus respectivos suplentes, Wilson Ferreira e Valdeir Bonifácio dos Santos, para que possam proceder à votação do requerimento de abertura de comissão processante formulado pelo vereador Fábio Júnior
em face do vereador Carlos Eduardo. Peço aos suplentes que cheguem até a mesa diretora para que possam fazer o compromisso de posse. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, manter e cumprir a Constituição, observar as leis, defendendo os interesses do município e o bem geral da população. Está em discussão o requerimento de autoria do nobre vereador Fábio Júnior David Monteiro, que solicita a abertura de comissão processante em face do vereador Carlos Eduardo Machado da Silva. Com a palavra, o vereador Alexandre Peixoto de Souza. Senhor presidente, nobres pares dessa Casa de Lei, senhores e senhoras aqui presentes, ouvinte da Rádio Quarósimo, meu boa noite. Gostaria aqui de fazer a leitura desse requerimento apresentado pelo vereador Fábio Júnior David Monteiro. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Arapeí, Fábio Júnior David Monteiro, vereador em exercício na Câmara Municipal de Arapeí, vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência para expor e ao final requerer o que segue. O requerente recebeu uma mensagem do prefeito do município de Arapeí, São Paulo, Edson André de Souza, através de um aplicativo de mensagem WhatsApp, sendo que o prefeito lhe enviou um áudio e 2 vídeos, onde neste áudio havia uma ameaça ao requerente e dizia: Zequinha, mostra aquele vídeo para ele quando tiver a oportunidade. E fala que aquele bonde mora no bloco da minha mãe. E como a ligação desce para cá e quebra aquele... Eu vou só pular aqui a palavra, que é uma palavra de baixo escalão. Importante esclarecer que nos referidos vídeos aparece uma pessoa sendo executada, motivo pelo qual o requerente, após receber os vídeos, ficou apavorado e com muito medo de que algo de ruim lhe acontecesse. Insta salientar ainda que Zequinha é servidor da Prefeitura Municipal de Arapeí, São Paulo, e que Zequinha informou o requerente que tanto o áudio quanto os vídeos haviam sido enviados pelo vereador desta Casa Legislativa, Carlos Eduardo Machado da Silva, sendo que poucos dias antes do ocorrido, o vereador Carlos Eduardo havia proferido algumas mensagens contra o declarante através do Facebook. O artigo 337 e o artigo 338, inciso 4, ambos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Arapeí, dispõem que, o artigo 37, a Câmara Municipal cassará o mandato do vereador em processo regular em que se concederá ao acusado amplo direito de defesa, concluir pela prática de infração político-administrativa. O artigo 38, são infrações político-administrativas do vereador nos termos da lei. E o inciso 4, que diz proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. No caso em tela, a atitude do vereador Carlos Eduardo Machado da Silva afronta os dispositivos citados acima, uma vez que está caracterizada em tese ameaça direta ao requerente. E ainda como demonstram os documentos em anexo, a referida ameaça tem motivação exclusiva e relacionada ao trabalho de vereança, especial sobre a construção da quadra Society no bairro Capitão Mor. Desta forma, conforme podemos observar no texto legal citado acima,
O vereador Carlos Eduardo cometeu uma infração político-administrativa com fundamento no artigo 38, inciso 4 do regimento interno dessa Câmara, visto que ameaçou o requerente conforme demonstram os documentos apresentados em anexo. Pelo exposto, considerando-se ora narrado com fulcro no artigo 119 e 365, incisos, parágrafos e letra do regimento interno desta Casa, é apresente para requerer a Vossa Excelência a abertura de uma comissão processante para apuração dos fatos. Senhor presidente, quero dizer aqui também, nesta noite é importante dizer isso, que durante a história, de Arapeí até o momento, nunca ocorreu um fato, como nós estamos vendo no dia de hoje. E para que seja, como diz aqui, como diz a denúncia, esclarecido, dado também direito de defesa a quem está sendo acusado, no caso aqui, o vereador Carlos Eduardo, eu vou dizer que vou votar favorável para a abertura da comissão processante. Com a palavra o vereador Milton Luiz de Araújo Morgado. Senhor presidente, nobres colegas, senhores e senhoras dessa Casa de Lei, Rádio Cairóis, meu boa noite. Manifesto o meu voto favorável ao recebimento da denúncia, tendo em vista as provas apresentadas pelo denunciante. Importante ressaltar aqui, o recebimento da denúncia não significa que a denunciado será cassado, pois o julgamento final poderá dar conclusão aos trabalhos da comissão processante, bem como de uma nova votação dos vereadores. Então, me deparando com essas provas que essa Casa de Lei enviou, para mim, não tem como eu votar, para não ser investigado. Mas isso daqui, o meu voto está sendo hoje para investigar o nobre colega Cadu, não significa que lá na frente, se a comissão decidir que vai votar a cassação dele, não significa que eu vou votar para cassar ele. Eu estou votando hoje a favorável para investigação. Aí vai depender. Também não estou dizendo que não vou votar. Vai no decorrer do tempo com as provas. Então eu queria aqui também dizer que, no meu entender, por esse tipo de coisa, isso daí poderia ser resolvido na delegacia, na justiça comum, e não vir para essa Casa de Lei. Mas já que veio, deparente com essas provas que essa Casa de Lei enviou, não tem como eu votar para não ser investigado. Muito obrigado, presidente. Com a palavra a vereadora Beatriz Auxiliadora de Carvalho Santos. Senhor presidente, nobres vereadores, caras senhoras e senhores. Como o vereador Alexandre falou, é a primeira vez que isso acontece. E fico muito triste, pode ter certeza disso. Esses dias a gente tem sofrido pressões, analisado, estudamos, mas infelizmente entrou o processo aqui, o requerimento, nós temos que votar. Hoje o meu sim é com muita tristeza, vocês podem ter certeza disso, gente. Não é brincadeira, que aqui dentro foi o vereador que eu mais conversei esses anos, que a gente mais trocou diálogo, entendeu? Muitas vezes discutimos, muitas vezes pedimos opiniões e muitas vezes não concordamos com a conduta do outro. Mas é muito triste. Em relação ao sistema, como o vereador Cadu Fião falou, poderia ser resolvido lá na Justiça Comum, mas veio para nós. E nós temos que acatar. Isso, como vocês falaram, é um processo, vai entrar, vai se montar uma comissão para se investigar. Ninguém está caçando o vereador hoje, não. É apenas a entrada do processo. Lá na frente, nós vamos analisar, sim. A gente analisou o vídeo, o áudio, entendeu? Muito triste, horrível. Mas lá na frente nós vamos analisar com calma, vai ter toda uma investigação. Então, essa é a minha fala. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Valdeir Bonifácio dos Santos.
Boa noite, senhoras e senhores, aqui presentes nessa Casa de Lei, meus nobres colegas. Eu gostaria de manifestar também, né, e gostaria de falar que eu estou de acordo, né, com os nobres colegas. Como a nossa nobre colega Beatriz falou, é com tristeza, né, porque isso vem acontecer. Mas o meu manifesto é para que sim, por quê? Para que até se esclareça o acontecimento. Muito obrigado. O quórum de aprovação é de maioria absoluta. O processo de votação é o nominal. Está em votação. O vereador que estiver de acordo responda sim, quem for contrário responda não. Vereador Ademir de Almeida. Sim. Vereador Alexandre Peixoto de Souza. Sim. Vereadora Beatriz Auxiliadora de Carvalho Santos. Sim. Vereador Valdeir Bonifácio dos Santos. Sim. Vereador Wilson Ferreira. Sim. Vereadora Marilda Maciel Fonseca. Sim. Vereador Maximiliano Hilton de Marins. Sim. Vereador Milton Luiz de Araújo Morgado. Sim. Aprovado. Por força do artigo 340 do Regimento Interno desta Casa, fica o vereador Carlos Eduardo Machado da Silva afastado de suas funções até o final do julgamento desta comissão processante. Determino a realização do sorteio por escolha de 3 vereadores que irão compor a comissão processante, devendo ser respeitada a representação proporcional dos partidos. Milton Luiz de Araújo Morgado. Tira os dois aqui, só para mostrar que você está dois. Max Miller Hilton de Marins. Só a título de informação, o Milton Luiz vai representar o PSDB, o Maximiliano o PTB. O outro partido que compõe o Legislativo de Arapeí é o Solidariedade. E o Solidariedade só está hoje com um vereador, que é o Ademir, uma vez que o Wilson Ferreira não pode participar da comissão processante. Então, por esse motivo, não haverá sorteio do vereador do Solidariedade, porque só temos o Ademir, tá ok? A sessão está suspensa por 5 minutos. Você pode deixar junto lá, Luzia, só não pode perder esse
A comissão processante será formada pelos vereadores: presidente Milton Luiz de Araújo Morgado, relator Max Miller Hilton de Marins e o membro Ademir de Almeida. Agradeço ao suplente Wilson Ferreira por ter cumprido o seu papel junto a este Legislativo Municipal. Peço ao vereador Fábio Júnior que retorne à sua respectiva cadeira. Está em discussão o requerimento de autoria do nobre vereador Carlos Eduardo Machado da Silva, que solicita a abertura de comissão processante em face do prefeito em exercício Edson André de Souza. Com a palavra o vereador Alexandre Peixoto de Souza. Senhor presidente, nobres pares, senhores e senhoras aqui presentes, ouvintes da Rádio Caroço, mais uma vez, meu boa noite. Eu quero fazer aqui a leitura da denúncia apresentada pelo vereador Carlos Eduardo Machado da Silva. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Arapeí, Estado de São Paulo. Carlos Eduardo Machado da Silva, vereador deste município, cujos dados e qualificação já se encontram devidamente arquivados nessa edilidade, vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência para expor e requerer o quanto segue. O alcaide, ao ordenar o pagamento dos servidores públicos do mês de setembro do presente ano, determinou de maneira ilegal, ao arrepio da lei, que fosse suprimida a gratificação legal instituída por Lei Complementar Municipal número 141 de 99, a dezena de servidores. Assim, com base na lei orgânica, pelo referido ato ilegal, ilícito e com fito único e exclusivo de prejudicar os servidores públicos, realizado pelo então senhor prefeito municipal, o senhor Edson André de Souza, requer: seja recebida a presente denúncia com a consequente instalação de procedimento administrativo para apuração de eventual crime de responsabilidade do chefe do Executivo por infração ao artigo 91, inciso 8 da Lei Orgânica do Município, com a consequente cassação do seu mandato por descumprimento do doloso de lei municipal em plena vigência. Gostaria de fazer aqui a leitura, até mesmo justificar aqui o meu voto. Eu estou aqui com um relatório do Tribunal de Contas que eu pedi através de requerimento, que são os apontamentos das contas anuais de 2016. E fala, na página 40, na folha 48, fala o seguinte: a única questão que destoa, contudo, é o pagamento de gratificação de nível superior ao ocupante de cargos que exigem essa graduação. Ainda que os pagamentos estejam amparados em lei municipal, percebe-se que se trata de um anacronismo que precisa ser estipado. Conceder gratificação de nível superior aos ocupantes de cargo privativo de nível superior, por questão lógica, não se revela conforme os princípios norteadores da administração pública. Deve a origem, portanto, cessar os pagamentos referidos e corrigir a legislação municipal de forma a não criar vantagens indevidas ou deturpar incentivo à elevação da escolaridade dos servidores. Por isso, consideramos que a referida despesa não encontra respaldo na legislação. Quero também dizer nessa noite que quando assumi a presidência dessa casa, eu encontrei esse mesmo problema aqui. E de comum acordo, até votamos uma lei
vereador Valdeir Bonifácio, que está presente hoje aqui, vai recordar disso, nós votamos uma lei para regularizar a questão do nível superior no Legislativo, mas não foi aceita pelo Tribunal de Contas. E o que nós fizemos de comum acordo? Fizemos uma incorporação dos 20% em comum acordo com os funcionários, fizemos essa incorporação no salário e resolvemos o problema. Aí, voltando aqui para justificar o meu voto, quero dizer que eu vou votar não, até mesmo porque dizer que sou a favor dos professores, acompanhamos aqui todas as reuniões que foram feitas com o advogado, frisar que também o vereador Milton Luiz de Araújo, que sempre ele que articulou essas reuniões para que o advogado viesse aqui e desse esclarecimento. Então, o meu motivo de não votar a favor desse requerimento é o seguinte: nós estamos aí, o advogado provavelmente já deu todo o andamento e provável que em pouco tempo teremos uma decisão judicial referente a esse 20%. E se a justiça determinar que seja pago, imediatamente a prefeitura vai ter que voltar a pagar os 20% para os servidores. Então, a minha opinião pessoal, eu sou a favor que a prefeitura pague os 20%, e sou contra o que o prefeito realizou. Porém, analisando aqui com base legal, nós vemos que o prefeito cortou 20%, não da cabeça dele, mas mediante um apontamento do tribunal. Então, por esse motivo, eu não vou votar favorável a esse requerimento. Com a palavra o vereador Milton Luiz de Araújo Morgado. Senhor presidente, nobres colegas, senhores e senhoras da Casa de Lei, Rádio Cairóis, meu boa noite. Após ter analisado o pedido de cassação do prefeito, entendo que o mesmo não possui fundamentação legal, uma vez que a concessão não da gratificação de nível superior já está sendo analisada pelo Judiciário, sendo que eu mesmo, como defensor dos funcionários, trouxe um advogado para atendê-los. Então eu analisei lá com carinho e vejo que não tem necessidade de abrir uma investigação para cassar o prefeito. Primeiro, que já está sendo analisado pela Promotoria de Justiça, se for de direito, vai voltar a pagar. Não que eu seja a favor do que o prefeito fez. Eu sou contra, pedi com eles várias vezes, chamei outros vereadores aqui para a gente ir lá, conversar com eles, falei para os professores, não tem acordo com o Edinho. Fui pedir, o prefeito está aqui, sabe do que eu estou falando, mas não é um caso de cassação. Isso deixa que a justiça vai decidir. E outra coisa também, vocês viram aí no mandato passado o afastamento do Edson, o atraso que deu para a cidade, Então eu gostaria de deixar aqui, essas são minhas palavras. Amanhã ou depois vai sair um punhado de gente aí falando que eu estou fazendo isso, aquilo para prefeito. Eu não devo favor nenhum para o Edinho, não devo favor nenhum para ele, nem ele para mim. Então quero deixar claro aqui, não votei nele, não trabalhei para ele em política. Então eu estou aqui para cobrar o direito do povo, mas que seja certo, tanto da minha parte, como a dos funcionários, como a dele. Então essas são minhas palavras. Obrigado. Com a palavra o vereador Fábio Júnior David Monteiro. Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, senhores e senhoras presentes aqui nesta Casa de Lei e ouvinte aí da Rádio Cairóis, o meu boa noite. Quero também aqui me pronunciar, me manifestar a respeito dessa denúncia e dizer que faço uso das palavras dos nove colegas que aqui fizeram uso de suas palavras, e quero dizer o seguinte, quero ler aqui, pedindo respeito ao nobre colega vereador Alexandre, por já ter tido lido a folha do número 48, e quero dizer também que quem não quer aqui que os nossos professores têm esse direito, não só esse, como inúmeros outros, são os educadores do futuro, são professores, aqueles que ensinam nossos filhos, são responsáveis pela educação de nossos filhos, nossa cidade, são heróis, estão de parabéns
aos todos os nossos professores, mas infelizmente nós vereadores criamos leis e fazemos as leis existentes serem cumpridas. Quando diz aqui a frase, ainda que os pagamentos estejam amparados por lei municipal, ainda que esteja amparado por lei municipal, percebe que se trata de um anacronismo que precisa ser extirpado. Quero dizer nessas frases que existe uma lei municipal que ampara esse pagamento, a qual onde acha-se base para que entrasse essa denúncia nessa noite. Porém, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo diz que tem que ser extirpado. Outrora, em outros tempos, existia uma lei, era legal ser efetuado esses pagamentos. Porém, o nosso senhor prefeito, nosso senhor executivo, recebeu a orientação do Tribunal de Contas que, para ser extirpado este pagamento, infelizmente, não tem embasamento hoje legal para que permaneça sendo efetuado esse pagamento dos 20%. É claro que a gente gostaria aqui que não ganhasse, os nossos professores não ganhassem só os 20%. Nós sabemos que gostaria que o salário dos nossos professores, não só na nossa cidade, isso no nosso país, fosse um salário que, assim, mais respeitoso, mediante a tal tamanha profissão que é dos senhores e senhoras, professores. Nós sabemos que nós somos amparados por leis. Essa casa aqui, ela tem que se submeter às leis estaduais e federais. Ninguém está acima da lei. Nós sabemos que nós não somos aqui, vamos dizer assim, que eu posso dar, não vivemos num cenário de faroeste, onde os mais fortes fazem a lei. Mas sim nós, temos uma hierarquia onde existe leis estaduais e federais, a qual nós estamos respaldados nessa lei federal, a qual qualquer um, dependente de qualquer senhor executivo que estivesse hoje em exercício, teria que tomar essa posição dolorosa, dolorosa. E não como o vereador Milton disse, não há embasamento, não há sentido para aceitar uma denúncia como essa, porque até então nós recebemos uma orientação, o senhor prefeito, e essa orientação, essa casa também, como disse o nobre vereador Alexandre, na época ele em exercício como presidente dessa casa, ele teve que se adequar às leis federais, às leis estaduais, teve que achar brecha na lei baseada em alguma coisa. Ele não criou uma lei e daqui para frente os demais vereadores acatarem e vão funcionar desse jeito. E a gente não vê, essa casa, essa cidade, não estaria baseada em uma democracia. Cada cidade teria sua lei, teria sua legislação, mas porém, repito, nós vereadores criamos leis baseadas nas leis estaduais e federais, embasamento, e fazemos, aqui lutamos para fazer as leis existentes serem cumpridas. Obrigado, senhor presidente. O quórum de aprovação é de maioria absoluta. O processo de votação é o nominal. Está em votação. O vereador que for de acordo responda sim, quem for contrário responda não. Vereador Ademir de Almeida? Não. Vereador Alexandre Peixoto de Souza? Não. Vereadora Beatriz Auxiliadora Carvalho dos Santos? Não. Vereador Valdeir Bonifácio dos Santos? Não. Vereador Fábio Júnior David Monteiro? Não. Vereadora Marilda Maciel Fonseca? Não. Vereador Maximiliano Hilton de Marins? Não. Vereador Milton Luiz de Araújo Morgado? Não. Rejeitado. Está em discussão a moção número 22, de 11 de outubro de 2018, de autoria do nobre vereador Carlos Eduardo Machado da Silva. O quórum de aprovação é de maioria simples.
O processo de votação é o simbólico. Está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. Não havendo mais matérias destinadas à ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Está franqueada a palavra aos vereadores, 10 minutos sem apartes. Com a palavra o vereador Fábio Júnior David Monteiro. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, senhoras e senhores aqui presentes e ouvintes da Rádio Cairós. Mais uma vez, o meu boa noite. Como o regimento interno dessa casa nos dá direito de fazer uso desses 10 minutos sem apartes e dá direito de aqui levantarmos assuntos, apresentar assuntos, né, e apresentar o nosso trabalho, eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer a todos hoje que se faz presente. Nós vemos que os senhores estão preocupados com a administração de nossa cidade, estão preocupados, e isso significa que o período tão difícil que a política passa em nosso país hoje, a política e o político embaixo, ainda tem pessoas ainda que acreditam no nosso trabalho, num trabalho sério, transparente. E quero apresentar que praticamente nesses 2 anos aí de mandato, algumas conquistas que nós, do Legislativo aqui, somando força com o senhor Executivo, trabalhando junto, quero apresentar um pouquinho aqui no nosso trabalho, um pouco aquilo que a gente tem feito mediante aos nossos esforços, como é de conhecimento, acredito, quase de todos, 830 oportunidades da curso PEC, um curso onde alunos, além de adquirir um conhecimento, um diploma, também adquire também um valor. Essa bolsa tem um custo. O tempo que muitas vezes muitos têm que sair, se deslocar de nossa cidade, escolher um curso, pagar por ele, pagar uma condução e mais também alimentação fora do município, algo do nosso partido, tá o vereador Ademir e junto com o seu executivo, o prefeito Edinho, estivemos em São Paulo algumas vezes, inúmeras vezes, foram 10 vezes viagem minha para São Paulo ano passado, 4 esse ano e 1 Brasília, para representar a nossa cidade com o maior orgulho e carinho. E é uma conquista. Foram 70 alunos que se formaram, depois 120, 280, e agora são 360 vagas aonde irão estudar, e mais um auxílio. Muitas pessoas aí isso girando dentro da economia. Quase 547.800 reais girando dentro da economia do nosso município. No mercado, na loja. Teve pessoas que conseguiram regularizar sua faculdade, até se formar mediante essa ajuda de custo. É uma conta de água, de luz, é um auxílio no aluguel. Sabemos que a nossa cidade não tem um polo industrial que dá empregos. Então, esse curso vem de acordo para atender a necessidade, a expectativa do nosso município, principalmente dos interessados. Quero dizer também que hoje tem um carro, um Ford K0, que é a pedido nosso, um trabalho nosso, junto com o seu executivo, o seu prefeito, e também em união com a cidade vizinha, de conhecimento de alguns aqui, a carreta de mamografia, junto com o vereador de São José do Barreiro, Luiz Eduardo, a gente correu aí, pedindo os ofícios aí com os prefeitos da cidade aí do Vale, e veio de acordo com a necessidade. A fila era enorme para desafogar um pouco as cidades nessa área. Quero dizer também a respeito das estradas rurais. Nós pegamos estradas rurais em estado caótico,
e agora foi feito Barrinho de Baixo, Campo Alegre, Rialto, a Serra, né, do Olho d'Água. Nós vemos que temos acompanhado esse trabalho. Algumas vezes eu tive que, em parceria com o proprietário, com o administrador da fazenda, algo voluntariamente, eu pedi autorização, abri cerca, peguei minha enxadinha, fui fazer valeta, cortar água, estive de próximos dos nossos funcionários, né? Então, de parabéns a essa equipe. E houve, né, algumas indicações, e uma das indicações que eu posso dizer é a travessia, né, Benedito Viana ali, já está praticamente em fase final, uma indicação minha, ver a necessidade dos moradores daquela travessia. E parabéns ao seu executivo, junto com o deputado que ajudou a nossa cidade, o calçamento, as obras sendo realizadas dentro do nosso município. E indicação minha com o presidente dessa casa, Leonel Chagas. É uma situação tão difícil, melindrosa, que o assunto tão polêmico que é a de iluminação pública, né, vai ser trocado por lâmpada de LED nos próximos dias. E a limpeza também ali das fossas no bairro Campo Alegre. O bairro Campo Alegre está passando por um processo de legalização, são os loteamentos irregulares. Existe um programa do governo que legaliza, né, um programa chamado Cidade Legal, regularização da fundiária. Estive eu, presidente dessa casa, ali em algumas casas, nas ruas ali, colhendo alguma assinatura, reivindicando junto ao direito do povo, porque é fossa. O seu executivo atendeu a necessidade, a expectativa daquele povo, né, ali contratando um caminhão para prestar o serviço, já procurou solução para o problema, já foi até a Funasa, tem um projeto junto com o Sabesp, a implantação de fossa séptica naquele bairro, e outras coisas mais, e essas conquistas que a gente vem trabalhando, isso é uma resposta mediante do nosso trabalho dessa casa. E eu quero deixar uma coisa aqui bem clara, para todos os nossos munícipes, todos os nossos vereadores, todos os parlamentares dessa casa estão de parabéns, né? Essa casa está de parabéns, cada um, né, tem abraçado a causa da nossa cidade, tem lutado por melhoria para o nosso município, cada vereador tem a sua emenda, cada vereador procurou, durante esse período de quase 2 anos, o seu deputado, para junto trazer, né, algo para a nossa cidade, né, deixando as rinchas, as picuinhas partidárias de lado, para que, pensando num futuro de um Arapeí melhor, e isso, tem uma casa, quer ver um trabalho executivo produtivo, é um legislativo que trabalha em união, é um legislativo que cada um busca a sua emenda, e o seu prefeito, sem rincha partidária, assina com o maior prazer um convênio que vai beneficiar a nossa cidade. E falando a respeito da denúncia a qual eu fiz, e mais ou menos uns 2 meses, e quero dizer aos senhores que eu não gostaria de estar passando por uma experiência tal. Eu não me candidatei para isso. Eu me candidatei para reivindicar o direito da população, junto aos poderes, né, público, apresentando a necessidade de cada um. Então eu me vi numa situação tão difícil, porque eu não esperava que eu iria passar por uma situação como a qual abre espaço para essa casa, né, recebeu a denúncia e vai entrar num período de investigação. E os fatos serão aí apurados, a verdade será analisada. Nós sabemos que existe uma frase, um versículo, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que eu quero dizer com isso? Ninguém consegue camuflar, vestir uma máscara de mentira e levar ela até o fim. Ninguém consegue pegar uma frase, né, trabalhar em cima dela sendo uma frase forjada, mentirosa. Né, como diz o ditado popular, a mentira tem perna curta. Então não adianta nós construirmos um castelo em cima de uma areia, porque as ondas irão e irão destruir. Ninguém irá destruir, é simplesmente a mentira que é construída sem um alicerce, sem algo sólido. Né, fica de exemplo para esta casa hoje, de parabéns, acatar uma denúncia como essa para apurar os fatos. Arapeí passa por uma experiência que nunca passou na história política de Arapeí. Eu acredito que o nosso povo não gostaria de ter a nossa cidade suando tal situação nas cidades circunvizinhas. Tão difícil o que eu quero dizer para todos aqui presentes, achar a sua esposa chorando porque está amedrontada. Por ter uma criança de apenas 2 anos
e ter seus familiares todos preocupados com você. Algo tão rico, algo tão rico do ser humano que não tem valor, que é a paz. Quando essa paz é tomada de nós, nós passamos por momentos tão difíceis, que nós sentimos acuados, não sabemos o que fazer. Ainda bem que existe o terceiro poder, que é o judiciário, ao qual vem apurar os fatos e trazer a verdade à tona. É tão triste, porque eu não queria que meus familiares estivessem passando por isso. Senhores e senhoras aqui presentes, meus amigos não querem mais caminhar junto comigo, porque tem medo do que possa vir a acontecer. O local que eu chego, as pessoas ficam assustadas, porque ficam com medo do que pode vir a acontecer. As pessoas olham para mim e me veem como vítima de tal situação ao qual eu não queria passar por ela. Como eu disse, eu me candidatei, não me candidatei para isso. Eu me candidatei para ser representante da cidade a qual nasci, respeito e amo muito. É uma situação tão difícil, tão dolorosa, que as noites de sono são quase 2 meses que eu não sei o que é dormir em paz. Eu não sei o que é poder pôr a cabeça no meu travesseiro e poder dormir em paz, porque eu não sei o que pode acontecer comigo. E fui orientado juridicamente de comunicar essa casa do tal fato e registrar o BO, não para querer vingança de ninguém, até porque eu não conheço quem me ameaçou. Não tenho nenhuma ligação, mas eu registrei o BO justamente para que a justiça venha a trabalhar, a fazer o seu papel. Repito novamente, tenho mais 2 anos de trabalho pela frente e não quero retomar uma experiência como essa. E não sei como será os meus próximos dias até a apuração dos fatos. Como eu disse, não tem algo mais valioso do ser humano do que seja a paz. Eu não sei se os senhores conseguem se sensibilizar com uma situação como essa, de você poder perder a paz e ter os seus familiares acuados. Basta alguém chamar diferente no portão da sua casa, você não quer atender porque você tem medo, fora de hora. Nós dormimos com a janela aberta na nossa cidade, nossas casas aqui na nossa cidade, porque é uma cidade calma, tranquila, todo mundo é família, todo mundo respeita o direito dos demais. E hoje ainda não tem mais essa tranquilidade. E quero dizer também que nós vivemos num país de democracia, em nossa cidade vivemos um país democrático, essa casa, todo mundo tem seu livre-arbítrio, né? Mas nós vemos que, vou encerrar, senhor presidente, minha fala, mas eu quero encerrar dizendo que o meu direito, o nosso direito, termina como o direito e o dever do nosso próximo começa. Nós temos direito, temos deveres, mas temos que lembrar que o meu direito, o meu dever, nosso direito, nosso dever termina aonde começa o nosso próximo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Alexandre Peixoto de Souza. Senhor presidente, nobres pares, senhoras aqui presentes, ouvinte da Rádio Cairós, mais uma vez, meu boa noite. Eu quero aqui aproveitar esses minutos finais, parabenizar a todos os professores, né? Segunda-feira, dia dos professores, que Deus abençoe a cada um e que essa situação, né, a gente torce que o mais rápido possível seja resolvido no nosso município. Também não poderia deixar de agradecer a todos que apoiaram o deputado, né, Campos Machado, do nosso município. Campos Machado teve 74 votos aqui em Arapeí. Em nome dele agradeço a cada um que destinou o seu voto em apoio a ele. E também ao deputado, né, deputado Campos Machado, deputado estadual, e ao deputado federal Luiz Carlos Mota, né, que nós trabalhamos também os seus 61 votos aqui nessa cidade. Então agradeço a cada um que apoiou, que votou, e deixar aqui que nós vamos, né, estreitar esses laços e trabalhar em prol do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Valdeir Bonifácio dos Santos. Senhor presidente, meus nobres colegas aqui presentes nessa Casa de Lei, senhores e senhoras aqui presentes nessa Casa de Lei. Eu gostaria de deixar bem claro que eu não gostaria, de estar aqui nesta situação, de acordo com a situação que a gente se encontra.
Mas, infelizmente, quando a gente entra na política, a gente está, né, à mercê de qualquer coisa, do que tem que ser feito a lei. Gostaria, sim, né, que estivesse errado, né, a situação que nós votamos aí do prefeito, mas como o nosso nobre Alexandre disse, nós tivemos que nos adequar aqui na nossa casa de lei também. Quer dizer, então não somos nós, né, que fizemos a nosso gosto. Foi, infelizmente, a lei do Tribunal de Contas que apontou e nós tivemos que nos adequar. Então, o que acontece? Nós tivemos que votar, né? Por quê? Porque o prefeito vai ter que cumprir-se a lei. Porque senão ele vai, lá na frente, ele vai responder. Como outros que passaram, não cumpriram a lei, estão respondendo. Quer dizer, então, o que a gente pode fazer? Eu não gostaria, né, de estar aqui votando contra uma coisa que é benefício. Mas, infelizmente, até nós, como representante do povo, a gente pode responder a isso. Por quê? Porque a gente está indo contra, né, o apontamento de um tribunal. Então, eu gostaria de deixar, né, bem claro que eu não gostaria, né, de estar nessa situação. Mas, infelizmente, como a lei manda, sou suplente e tive que votar. Não gostaria de ter votado dessa maneira, né? Aliás, não gostaria nem que esse projeto tivesse entrado. Por quê? Porque eu garanto que se tivesse uma situação em que ele pudesse fazer, e tenho certeza que mais para frente, como foi dito, se houver como fazer, ele vai fazer. Então, estamos, como eu estou aqui, dando esse voto de confiança, eu espero que cumpra, né? Para que a gente possa, porque a gente sabe que os nossos professores, né, se não tivesse professores, ninguém se formava nada. Então, eu gostaria de agradecer aos nobres colegas, senhor presidente, né, que eu tenho certeza que cada um aqui votou consciente, de acordo com a sua consciência, né, referente à situação do nosso nobre colega, né, que foi afastado aí. Eu também gostaria de deixar bem claro que eu não gostaria de estar aqui para votar essa situação. Porque o que acontece? Né? Mas a gente, quando se envolve na política, eu principalmente me envolvi na política para o bem-estar da nossa cidade. Entendeu? Venho trabalhando, quem me conhece sabe o trabalho que eu fiz, entendeu? Que quando eu estou, né, para o bem da população, e assim a gente vai continuar trabalhando, de acordo com o desenrolar, né, desse processo que vem aí. Né? Então a gente vai estar fiscalizando, trabalhando de acordo com a consciência, né, cobrando, fiscalizando, né, porque a gente, quando assume, aqui a gente assume um compromisso com a população. Né? Então, como quem me conhece sabe que o meu interesse vem depois do interesse da população. Então, eu gostaria de agradecer, né, aos nobres colegas que votaram com consciência nessa noite. Gostaria de agradecer a Deus, né, por estar aqui, né, por ter me dado mais essa oportunidade, né, para poder estar trabalhando em prol da nossa população, né, para poder a gente poder resolver e estar fiscalizando de acordo com que cada um deposita o voto de confiança em nós, aqui, vereadores dessa Casa de Lei. Então, muito obrigado a todos e boa noite. Com a palavra o vereador Milton Luiz de Araújo Morgado.
Boa noite a todos, senhor presidente. Quero deixar aqui a minha palavra para todos os professores, que o que precisar de mim nessa situação aí dos 20%, né? E pode me procurar que eu estou pronto a ajudar. E naquilo que for necessário da parte deles lá. E quero também agradecer todos aqueles que votaram na deputada federal Poliana Gama, 92 votos, e no deputado estadual Davi Zaia, 69 votos, para a qual eu e o vereador Ademir trabalhamos nessa eleição. Muito obrigado a todos. Próxima sessão ordinária, dia 25 de outubro, às 20 horas. Agradeço a presença de todos. Está encerrada a sessão.